Olá! Nós vamos começar a ver as histórias do livro de Atos no Novo Testamento. Mas antes eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal e quero pedir para você que está nos assistindo, que você assista ao vídeo. Se você gostar, se inscreve também, dê o like, compartilhe para que muitas crianças e adolescentes possam aprender da Bíblia. E que Deus abençoe tua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Um dia, quando a minha filha era pequena, eu fui na sua escola na hora do recreio. Ela não sabia que eu ia lá. E quando eu cheguei, ela estava correndo no pátio. Quando ela me viu, ela ficou com muita vergonha, porque aquilo era proibido pela escola. Então, apesar de saber que eu a amava muito, ela veio me abraçar, envergonhada. Isso pode acontecer com você também, porque tem alguém que te ama e que um dia vai chegar de repente sem avisar. E se você não estiver preparado, você também vai se sentir envergonhado. Vamos saber quem é? Para a nossa história, essa pessoa é Jesus. Quando Jesus morreu e foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias andando, fazendo bem, conversando com as pessoas, falando do reino de Deus, mostrando o seu amor por elas. E os seus discípulos estavam com ele. Muitas pessoas viram Jesus. A Bíblia conta que certa vez ele apareceu e tinha mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. E aquelas pessoas estavam alegres, felizes, porque Jesus, ele não estava morto, ele tinha sido sepultado, mas ele havia ressuscitado, ele estava vivo. Seus discípulos andavam com ele, conversavam, comiam com ele. Eles viram as marcas nas mãos de Jesus, as marcas nos pés, né? As marcas dele quando ele sofreu lá na cruz, quando ele deu a vida dele por mim e por você. Sim, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu porque ele nos ama. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Você e eu somos pecadores. Ela diz assim, olha a palavra de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Isso está em Romanos 3:23. E o 26, ele diz assim. 6:23 ele diz assim, e o salário do pecado é a morte. Então, é necessário que alguém morra para que o nosso pecado possa ser perdoado. E a Bíblia diz que Jesus, ele decidiu dar a vida dele como pagamento pelo nosso pecado. Ele morreu no seu lugar e no meu lugar, porque sem derramamento de sangue não pode haver perdão para os nossos pecados. Jesus morreu, ele foi colocado num túmulo, ele foi sepultado. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Então Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, ele fez isso porque ele me ama, porque ele ama você. Ele pagou lá na cruz o preço do meu e do seu pecado. Que amor grande do nosso Jesus, não é? Se você crê que é pecador e crê que Jesus, ele quer perdoar e pode perdoar você, fale para ele em oração. Se você nunca fez isso, se ajoelhe, ore, fale com ele, conte para ele que você é pecador, conte seus pecados e peça para que ele possa perdoar você. Creia de todo o seu coração. E ele vai fazer isso porque ele é poderoso para te perdoar e para te salvar. Se você ainda não fez, não demore, meu querido, receba Jesus como seu Salvador. Jesus,
ele falou para os seus discípulos ficarem em Jerusalém. Falou para eles também sobre o Espírito Santo, que Jesus havia prometido que mandaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ia dar para eles poder para eles testemunharem de Jesus. Sabe o que é testemunha? Testemunha é você falar a verdade sobre uma pessoa. E eles tinham que contar sobre Jesus, quem era Jesus e o que Jesus havia feito. E tudo isso eles fariam com o poder do Espírito de Deus sobre eles. Eles tinham que fazer isso lá mesmo em Jerusalém, também em toda a Judéia, lá em Samaria e também em todo o mundo. Aonde eles fossem, eles tinham que testemunhar de Jesus. E o mais maravilhoso é que Jesus prometeu para eles que iria estar sempre com eles. Que coisa maravilhosa! De repente, Jesus foi subindo aos céus numa nuvem e foi subindo, subindo, subindo. E a Bíblia diz que a nuvem cobriu Jesus totalmente e eles olhavam, mas eles só viam a nuvem. E de repente apareceu dois homens de branco, que eram os anjos do Senhor, e falou para eles: por que vocês estão olhando aí para o céu? E olha o que eles disseram. Atos 1, versículo 11, a parte B. Eles disseram assim para os discípulos: esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, ele virá do mesmo modo que vocês o viram partir. É isso mesmo, eles estavam dizendo para os discípulos que assim como Jesus foi para o céu, ele iria voltar. Jesus, ele voltará. Nós temos que estar preparados, não como a minha filha, que não estava preparada que eu estivesse lá naquela escola. Jesus vai chegar assim de repente e nós temos que estar preparados, porque a Bíblia diz que assim como ele foi para o céu, Jesus voltará. João 14, 2 e 3, algumas partes, os versículos, ele diz assim: Jesus está falando, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus queridos, lembrem-se, Jesus prometeu, ele vai voltar. Então, estejamos preparados, porque ele voltará. Os discípulos, eles obedeceram, eles ficaram lá em Jerusalém, mas eles ficaram em oração. E a Bíblia diz que estava junto com eles as mulheres, aquelas mulheres que viram Jesus, que andavam com Jesus, trabalhando com ele. Maria, a mãe de Jesus, também estava lá. E os irmãos de Jesus também. Eles ficaram ali, orando, aguardando as ordens do Senhor. Certa vez, Pedro, ele havia falado para aquelas pessoas que estavam ali, e a Bíblia diz que tinha 120 pessoas, todos ali. Eles se reuniam em Jerusalém e ficavam orando depois que o Senhor subiu ao céu. Então Pedro disse para eles que eles precisavam escolher um para ficar no lugar de Judas. Vocês lembram? Judas foi aquele que traiu Jesus. Eles eram 12. Quando Judas traiu Jesus, Judas morreu. Agora eles eram 11 só. Então ele falou para eles: olha, a gente precisa de alguém para ficar no lugar de Judas. Então, José e também Matias foram escolhidos para ser um dos apóstolos. Então, o que eles fizeram? Eles buscaram a direção de Deus. Eles oraram e pediram para que Deus mostrasse qual desses dois homens iria ser o discípulo número 12. E assim, quando eles oraram, Deus mostrou para eles
que quem deveria ficar como apóstolo seria Matias. E assim, Matias ficou como discípulo número 12 e agora ele ia sair com os outros discípulos para testemunhar de Jesus. Alegria. Agora eles iriam espalhar essa notícia, que Jesus, ele voltará. Ele morreu, foi sepultado, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, subiu ao céu. E ele um dia, ele iria voltar. Você já tem o Senhor Jesus? Leia sempre a Bíblia, se você já sabe ler. Se você não sabe, veja os desenhos bíblicos, peça para o papai e a mamãe ler a Bíblia para você e obedeça a palavra de Deus. Obedeça os seus pais, obedeça aos seus professores. Seja uma criança, um adolescente diferente, onde as pessoas, ao olhar para você, vão dizer assim: esse menino, esse adolescente é de Jesus. Fale sempre com Deus em oração, principalmente se você pecar. Confessa para Ele seus pecados e procure manter seu coração sempre limpo. E também não esqueça de testemunhar. Lembra que ia testemunhar? Falar a verdade sobre uma pessoa. Falar então de Jesus para os seus amigos. Conte aquilo que ele fez, aquilo que ele é. Ele é Deus, né? Ele é Jesus, o verdadeiro Deus que morreu na cruz para nos salvar. Conte essa história para os seus amigos. E lembra-se que ele ama muito você. Esteja preparado, porque ele voltará. E quando ele voltar, ele vai te encontrar preparado para encontrar com ele. E se você ainda não tem o Senhor Jesus, o que você está esperando? Um dia ele vai voltar. Então fale com ele também em oração. Peça para ele perdoar você, te limpar, né, dos seus pecados. Diga que você crê que ele derramou o sangue dele na cruz por você, que ele morreu, mas ele ressuscitou e que tu sabe que um dia ele vai voltar. Se você crê nisso, peça para ele fazer morada no seu coração. O Espírito dele morar em você e ele ser o teu Salvador. E ele vai fazer isso porque ele morreu, porque ele ama você e ele morreu para salvar você. Creia nisso de todo o coração e receba Jesus como Salvador. Um beijo grande, que ele abençoe sua vida. Vocês são preciosos para ele. Fiquem na paz do Senhor. Amém.